Boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou a Jaqueline, eu trabalho aqui na biblioteca do IDP. Além de mim, trabalha comigo a Natália, que é bibliotecária, e a Sabrina. E hoje eu vou apresentar para vocês os operadores booleanos, que é uma forma de pesquisar nas bases de dados. Eu não sei, a tela está sendo compartilhada aí com vocês, certinho? Mas não está na opção de visualização, Jaque. Assim, né? Mas está dando para ver, né? Agora ficou ótimo. Tá. Aí, eu coloquei a definição de pesquisa, eu estendi um pouquinho mais o assunto para a gente tentar demonstrar o início de uma pesquisa, o início para a gente usar os operadores. Coloquei a definição de pesquisa como em busca de uma resposta para alguma questão. Existem várias formas de pesquisar, e durante o decorrer da apresentação, a gente está pontuando algumas estratégias para fazer essa pesquisa. Quando a gente vai elaborar um trabalho, um projeto, a gente tem preocupação em escolher as fontes de pesquisa. Pelo menos o recomendado é que se tenha uma preocupação. Então, por exemplo, se eu vou, por exemplo, quero comprar um sapato, eu preciso pesquisar eu não vou numa loja de material de construção, eu vou numa loja de sapato. Pode ser até que tenha um sapato numa loja de material de construção, mas o ideal é eu pesquisar, é eu procurar, comprar o sapato, buscar para comprar o sapato na loja de sapato, de calçado. Eu vou explicar um pouquinho sobre a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é o levantamento que vocês fazem, por exemplo, vocês têm um trabalho para fazer, aí vocês pensam, vou pesquisar, geralmente pensa, pelo menos eu pensava, vou pesquisar num livro, vou pesquisar em tese, vou pesquisar em artigo, vou pesquisar em outros trabalhos já apresentados, como é que eu faço essa busca? Às vezes a gente fica meio perdido, qual é o lugar ideal para a gente pesquisar? Qual é o lugar que eu vou encontrar mais informação para o assunto que eu quero, para o trabalho que eu preciso desenvolver? Aí entra dentro dessa pesquisa. Por exemplo, a gente faz pesquisa o tempo todo, né? Essas pesquisas informais que a gente fala, que é um assunto simples. Eu quero descobrir sobre por exemplo, um artista, eu coloco o nome dele no Google. Eu quero pesquisar sobre um filme, eu coloco o nome dele no Google. Aí vem uma pesquisa informal, bem rápida, simples. E existe a pesquisa mais formal, que ela é mais sistematizada, que ela tem a preocupação em ser pesquisada em uma fonte mais confiável, porque essa pesquisa, ela provavelmente vai virar você vai escrever, vai fazer pesquisa para escrever, fazer algum trabalho, então ela vai ser repassada provavelmente, então tem essa preocupação de ser repassada de uma forma mais confiável, de ser verdadeira a informação, tem tudo isso. Aí eu listei algumas fontes de informação que eu dei preferência para as que a gente tem aqui no IDP, que a gente tem acesso, os alunos e funcionários, que, que também é importante saber a fonte que você vai pesquisar, né? No caso aqui, eu listei o nosso catálogo, a CAPES e o Google Acadêmico. O nosso catálogo, deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. Nosso catálogo é esse aqui, provavelmente a maioria das pessoas já acessaram, né? Aí aqui que a gente consegue fazer uma busca rápida e uma busca combinada, mais detalhada. Aí tem os nossos serviços de pesquisa, minha seleção, serviço, levantamento bibliográfico e as plataformas digitais, que são essas. Aí tenho também a CAPES. Ai, gente, desculpa, eu minimizei aqui, mas deixei tudo aberto.
Aqui é a CAPES, que aí aqui a gente consegue pesquisar por assunto, né? A gente consegue ver aqui no centro, né? E aqui nas laterais também. Geralmente, quando a gente entra numa base de dados, é bom observar os cantinhos, o centro, porque às vezes você tem como, você filtra uma informação, ela aparece aqui na esquerda, aparece aqui do lado, então é bom olhar. Aqui, por exemplo, eu consigo buscar por assunto, periódico, livro e base. Aqui tem a lista de base, que às vezes você sabe o nome, a inicial, aqui, por exemplo, com a letra A. Às vezes você só digita mesmo o nome, só para mostrar mesmo para vocês. E aqui o Google Acadêmico, né, que é o mais conhecido. Geralmente a gente não opta muito por usar só o Google Acadêmico, porque o Google Acadêmico ele filtra muita coisa. Então, não necessariamente ele vai filtrar uma informação falsa. Acontece que ele vai filtrar muita coisa, então, muita informação. Você vai ter acesso a vários artigos e, às vezes, você fica meio perdido para organizar as informações. E os artigos que tem dentro do Google Acadêmico, eles não são 100% selecionados, assim, por exemplo, eu tenho uma base de dados 100% confiável, que é uma base de dados mundial, que ela é vista mundialmente, então ela tem uma abrangência maior, ela tem uma visualização maior, a confiabilidade dela é maior. O Google Acadêmico, o periódico, eu posso inserir um artigo que ele não tem uma qualificação tão boa, então ele é menos criterioso. Não quer dizer que tem informação errada, que tenha 100% coisa ruim, mas ele serve de norte. Eu já usei ele muito para minhas pesquisas quando eu estava na faculdade e me ajudou bastante. Ele me ajudou a filtrar artigos que tinha relação, que tinha assuntos parecidos, e assim eu defini minha pesquisa para depois ir para uma base de dados melhor para ver, definir ele foi o norte para definir uma base de dados para seguir ela, porque, por exemplo, você pode conhecer muitas bases de dados, mas não significa que você tem que usar todas as bases de dados que você conhece. Até porque você pode ter 1 milhão de informações, muitas diversas informações, mas não significa que todas são de qualidade. Então, a gente tem que dar preferência para a qualidade da informação e não a quantidade. Aí, eu listei também esses escopos, que ele é bem interessante. Eu coloquei uma estrelinha também, porque ele tem uma maior abrangência e ele tem várias áreas do conhecimento, né? E é uma das maiores do mundo. Possui artigos revisados, é uma base de dados e dentro dele tem várias bases de dados. Inclusive, tem a Cielo dentro dele. A base de dados, essa daqui que eu mostrei para você, a CAPES, que a gente tem acesso, né, os alunos, ela é uma base de dados restrita, mas os alunos têm acesso por aqui, pela CAF, né? A gente tem o passo a passo. Se alguém tiver interesse e não conseguir acessar sozinho, pode falar com a gente, mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou e-mail, que a gente envia o tutorial de como acessar. Aí aqui, ó, busca por base. Se vocês forem aqui, eu vou colocar S, porque é Cielo e Scopus, né? Aí, aqui tem a Cielo, né? Aí aqui tem o tipo, ó, textos, aí textos completos gratuitos, tem a especificação. E a Scopus, que ela é da editora Elsevier. Então, provavelmente todos os materiais dessa editora vai estar nessa base, né? E ela possui, essa Scopus, ela possui, que é esse daqui, eu acessei por lá. Vou acessar de novo aqui só para vocês verem. Ela possui artigos de impacto de nível mundial. Também, se você colocar Scopus no Google, vai ser direcionado para esse site aqui também. Eu quis entrar por lá só para mostrar para vocês. Então, quando a gente faz a pesquisa ali, automaticamente ele já vai filtrar. Então, não preciso abrir várias abas. Por exemplo, eu abro a aba da CAPES, eu consigo filtrar aqui por assunto. Aí ele automaticamente já vai filtrar os assuntos dentro das que tem nessas bases de dados. Não preciso abrir CAPES, Scopus e Cielo. Não preciso abrir as três. Posso simplesmente vir aqui e filtrar o assunto.
A gente usa bastante. A CAPES, ela é bem semelhante ao Google Acadêmico no quesito de filtrar bastante material. Por exemplo, você coloca direito administrativo. Aí ela vai filtrar em várias bases de dados, todas que tem dentro dela, sabe? Aí aparece aqui, ó, o formato, se ele é artigo aqui, aparece. Aí aqui, como eu falei, vocês vão dando uma olhadinha aqui, ó. Aí o diretório, a coleção que ele faz parte, é o Cielo. Tem muitas outras, né? Tem muitas outras. Esse negocinho tá me atrapalhando um pouquinho. Deixa eu fechar aqui. Aí tem aqui. Aí aqui tem os autores. Você consegue refinar pelo ano também. Tem a coleção aqui, o idioma. Então, você visualizando de forma geral a página, você vê nos detalhes, você consegue filtrar, refinar mais ainda a busca. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui. Aí aqui no nosso catálogo, a gente, igual eu falei anteriormente, a gente tem a busca rápida e a busca combinada, né? A busca simples. Vou mostrar mais adiante. Essas bases de dados, elas permitem localizar os materiais no mundo inteiro. Elas são confiáveis porque disponibilizam a informação atualizada, precisa e confiável. E tem a facilidade de acesso aos textos, né? Você consegue acessar o texto da sua casa, um texto de qualquer lugar do mundo. Então, é muito importante estar acessando um texto confiável e ter essa preocupação em acessar uma fonte confiável. Acesso livre, eu listei algumas, que é a Cielo, né, essa Dode e essa Latindex, que elas também vocês conseguem acessar pela CAPES. Que esse acesso livre a gente consegue, ele pode ser acessado por qualquer pessoa, desde que tenha acesso à internet e sem restrição para acesso. No acesso restrito, que é a base de dados, como eu dei o exemplo da CAPES, ela precisa de que seja cadastrado na instituição de ensino superior. Depois, se vocês quiserem, eu até dou uma detalhada melhor, se sobrar tempo, como acessar lá, que a gente acessa por aqui, pela CAF. Aí, agora, as palavras-chave. Essas palavras-chave, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar do que eu já passei. Assim, as bases de dados, pessoal, a gente tem que ter uma preocupação para decidir, para escolher qual usar, porque a partir dela a gente vai delimitar o trabalho, né? A partir dela, por exemplo, eu escolho duas bases de dados, porque eu vou escolher a partir do qual quesito para escolher, o requisito que eu preciso escolher. Você vai pesquisar, por exemplo, assuntos de medicina. Você tem a base de dados PubMed, que ela vai falar sobre assuntos de medicina. Então, uma base de dados, ela vai te servir melhor do que a outra, que ela vai ser mais completa de acordo com a sua pesquisa. A base de dados da Cielo, por exemplo, ela é base de dados voltada para a América do Sul, né? Países da América do Sul. América Latina, desculpa, gente. Países da América Latina. Então, vocês vão encontrar, por exemplo, a gente fez uma pesquisa recente sobre Portugal, então a gente se baseou bastante nela, né? Então, ela é bastante interessante. Eu estou olhando aqui para mostrar para vocês, vou deixar aqui aberto no ponto, que eu já vou falar sobre isso. Tá, deixa eu minimizar esse negócio aqui. Peraí, gente, como é que eu saio disso aqui? Peraí, gente. Só um momentinho que eu tô tentando voltar para minha aba. Oi.
Gente, como é que eu faço para minimizar esse negócio aqui? Ai, meu Deus. Jaque, Eu não... você está Ah, falando peraí. do... Vou arrastar ele para cá, porque ele tá me atrapalhando um pouco. Essa barrinha, sabe? A barrinha de apresentação, você fala? É, essa daqui, do menu. Ah, ela não some. Tá. Mas eu acho que agora eu vou conseguir. Obrigada. Nada. Então, gente, agora eu vou passar para o outro. Desculpa aí. Então, agora a gente vai... Para acessar as bases de dados, a gente precisa de palavras-chave, né? Geralmente a gente está em uma base de dados e a gente quer pesquisar sobre determinado assunto. Então, a gente tem que estar com as palavras-chave definidas. Como a gente define as palavras-chave? Geralmente, o professor, o orientador, ele disponibiliza alguns artigos ou alguns textos para a gente começar a leitura, começar a pesquisa, ou a gente mesmo já tem alguns artigos de interesse. Então, a gente pode se basear pelas palavras-chave daqueles textos, daquele livro, usar as mesmas palavras, porque as palavras-chave, elas são para identificar o documento. Então, você tem que usar as palavras-chave de uma forma que a gente consiga recuperar o seu documento. Se você não pode colocar uma palavra-chave muito específica e nem uma palavra-chave muito abrangente, porque ele vai dificultar a recuperação do seu documento. Então, a gente recomenda vocês usarem as mesmas palavras-chave do artigo que você... Geralmente, a gente pesquisa alguns artigos semelhantes e vai se baseando por eles, né? Então, a gente tenta filtrar ou colocar palavras-chave parecidas, porque do mesmo jeito que você teve êxito ao recuperar esse artigo, você vai ter para recuperar, para outras pessoas vão ter para recuperar o seu trabalho, que isso é muito importante, que às vezes a pessoa coloca algumas palavras-chave tão específicas ou então com abreviações que a gente não consegue filtrar por ser bastante específica. Às vezes também ocorre mudanças, palavras que ocorrem mudanças. Enfim, isso é uma coisa muito importante. Acho que é dessa forma. Deixa eu ver aqui. A gente agora vai falar sobre os operadores booleanos, que é o assunto principal da oficina, né? Eu optei por dar uma introdução maior sobre a pesquisa, porque geralmente a gente usa, na verdade, geralmente não, a gente usa os operadores na pesquisa. Então, agora, eu acho que deu para dar uma clareadinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês fiquem à vontade, pode mandar no chat, que aí a gente vai responder para vocês, tá? Os operadores booleanos, eles são basicamente três operadores, que é o AND, o OR e o NOT. O AND é tradução, é letra, né? Que é o E, o OR é o OU e o NOT é o não. Aí, eles são operadores lógicos de pesquisa. Geralmente, eles têm em todas as bases de dados e sites de busca. Vou mostrar para vocês essas daqui que eu já dei exemplo. Essa daqui, por exemplo, ela vem com um asterisco, que eu vou explicar o que significa daqui a pouco. Então, você já escreve já escreve a palavra, o termo aqui, e o AND, aí você já coloca o E, um termo e o outro, o OR, um termo ou outro, e o AND NOT, e não, né, um termo e não o outro. Essa daqui também tem. Scopus também tem, vou deixar ela carregando aqui. Aí tem aqui também as opções. E aqui também tem as opções. Tem o AND, o OR, o AND NOT. Aí, para que serve? Esses operadores booleanos, eles vão servir para limitar para ampliar ou limitar o resultado de uma pesquisa. E entre termos para como usá-los. Aí eu vou ensinar para vocês como usar, vou dar exemplos
Vou dar exemplos aqui no slide e depois a gente vai fazer juntos, através daquelas bases de dados que eu estou colocando como exemplo. Aí, o que são? O AND, ele é um conectivo de obrigatoriedade. Ele recupera ambos os termos. Então, por exemplo, eu coloquei alguns termos aqui. Eu coloquei um termo bem simples que a gente vai pesquisar naquela base Scopus. E essa base aqui. E eu verifiquei que, por exemplo, se a gente coloca o termo em inglês, por ela ser uma base de dados de nível mundial, ela vai recuperar mais assuntos. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, aqui tem os campos dela também, que eu não falei, mas eu não estou entrando em detalhes sobre a base de dados, porque a gente vai ter uma oficina específica sobre isso. Eu achei interessante colocar elas como exemplo para ficar mais prático, sabe? Mais real a pesquisa. Não só dar o conceito sobre o que são os operadores, mas colocar aqui para vocês verem a demonstração. Então, aqui você pode colocar, refinar por vários tipos, né? Às vezes você tem uma coisa específica do livro, você tem até o ISSN da revista, do artigo, aí você consegue colocar aqui. Eu vou colocar pelo título, palavras-chave. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver. E aqui eu vou colocar o AND, que é o E, né? And. E vou pesquisar. Aí a gente conseguiu 1.209 resultados, né? Então, eu coloquei a busca simples, eu só usei o operador. Aí, agora tem o OR. Vamos voltar lá, vou pesquisar o OR também. Só trocar aqui. OR. Também tem como traduzir a página, eu optei por deixar assim para vocês verem como ela é. Como ela é. Banana. Que a gente conseguiu 86 mil, ou um ou outro. Você viu que a busca foi maior, o resultado foi mais, né? A quantidade foi maior. E aqui, o not. Aí vai ser maçã e não banana. E não, quando a gente coloca um not, e não o outro. A gente coloca um e não o outro, descarta o outro. Aí a gente conseguiu menos do que o or, né? Então, esse é o exemplo desse daqui. Aí aqui eu coloquei que esses são os exemplos que a gente sempre acha quando a gente vai pesquisar sobre operadores booleanos, né? Que o desenho do A and B é esse daqui que significa o A, desculpa, o E, A, E, B. Então, texto que contém A e também contém um B. Aí, A or B, quer dizer, A e também o B. Aí, às vezes, contém apenas A, contém apenas B, texto que contém o A ou B. E esse aqui é o NOT, né? Desculpa, A, não B. Que aí você vai pesquisar um termo, às vezes vem direito financeiro e orçamentário. Então, você pesquisa direito financeiro, NOT, orçamentário. Vai vir só direito financeiro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí eu trouxe um exemplo mais detalhado, que é esse termo restritivo, que é o AND, que é o E. Aí aqui eu trouxe um exemplo do... esse negócio tá atrapalhando vocês? Ele só aparece para você, Jaque. Ele não aparece para a gente, não. Eu tô preocupada. Tá bom, então. O AND é o E, né? Que ele vai restringir a busca. Foi o que eu falei anteriormente. Então, eu trouxe outro exemplo. Direito e financeiro. Aí eu coloco direito e financeiro, que vai vir os dois. A gente vai fazer depois cada um para vocês verem como é que vai filtrar. Eu coloquei outras palavras-chave aqui, mas
chave aqui, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer com a de vocês, se vocês tiverem alguma, filtrar aqui algum. Sem problema. Eu coloquei mais simples também, porque para o inglês ficar mais simples, no digitar mais simples, e eu acho que fica até mais fácil a compreensão também, né? Aí o operador OR, ele amplia a busca, recupera maior, um ou outro. Então, você vai ter dois termos, direito constitucional, aí vem o direito, ou vem constitucional, aí vem muita coisa, né? Então, ele é bem ampliativo mesmo. Aí o note, ele não, ele vai restringir, você vai restringir o segundo termo, contabilidade, você vai buscar contabilidade, mas você não vai buscar pública, então não vai vir contabilidade pública. E aí eu coloquei o exemplo aqui da Cielo, que é para que os operadores servem, né? Que é basicamente só para um conceito mesmo, acho que deu para entender direitinho pelos exemplos, que ele refina a busca, ganha tempo na análise dos dados e tem um resultado mais assertivo. Por exemplo, esse aqui a gente usou o operador AND, direito e medicina. Então, aqui, direito e medicina buscou 479 resultados. Esse daqui, só direito, direito livre, sem nenhum operador, sem nenhum caracteres especial. Ele buscou 9.027. Então, você vê que é muito mais informação. Quando você não usa, ele não delimita, entendeu? Ele busca de forma desordenada, busca tudo que tenha relação, palavras soltas, que tem apenas a palavra de direito escrita. Então, buscou bastante. Opa. Aí aqui, como usá-los? Esse daqui eu coloquei para exemplificar, né? O AND, que a gente... Aí aqui eu coloquei que ele pode ser usado com mais de um termo. Pode ser usado em campo de busca simples ou em campo de busca avançada. Por exemplo, você vai pesquisar aqui. Você vai pesquisar aqui, a gente coloca ciência. Esse daqui não, porque esse daqui tem um operador já, né? Peraí, deixa eu buscar aqui para vocês. Esse aqui mesmo? Vou ativar os termos quando eu não falei. Ciência da informação. Uma coisa interessante também, gente, é que, por exemplo, quando você for usar os operadores, você tem que colocar sempre em caixa alta, porque ele é um código. Então, esses códigos, eles necessariamente precisam estar em caixa alta. Eu não sei se vocês perceberam, mas eles todos aqui nas bases de dados já estão automaticamente em caixa alta. Aí apareceu 3.121, né? Resultados. O que eu busquei? Eu busquei ciência da informação. Que dá no mesmo. Aí aqui já veio uma outra, aí a busca foi maior, tá vendo? Aí agora eu vou colocar um note. Ele buscou mais nota informação. Na verdade, ele buscou ciência. Mas que buscou o mesmo tanto daquele, ué? Buscou o mesmo tanto. Mas, enfim, eu acho que deu para entender direitinho como é que funciona. Vocês podem fazer aí também, se tiver alguma dúvida, a gente já esclarece aqui agora, né? Aí agora, aqui eu estava falando, a gente listou segurança de dados em direito. Aí a gente colocou segurança de dados em direito. Aí aqui, segurança ou dados e direito. Aí, para fazer pesquisa, vocês também podem fazer dessa forma. Ou um ou outro, mais o outro campo, que é dentro do direito. Que aí vocês podem combinar os termos com os operadores. Também consegue fazer isso.
Aí as palavras adjacentes, geralmente é o que a gente mais busca, é dessa forma, ou seja, você coloca, por exemplo, o exemplo que a gente deu aqui, linguagem de programação, o sistema recupera registro da linguagem próxima, né? Vou colocar aqui, linguagem de programação. Vou colocar nessa simples aqui, linguagem de programação. Aí a gente buscou aqui, né? 117. São as palavras adjacentes. Dois ou mais operadores, direito ou trabalho, aí a gente colocou na ICLT, que a gente consegue usar os operadores para detalhar e também para aprofundar dentro de um campo específico, com consolidação das leis trabalhistas. Então, a gente coloca dessa forma, consegue filtrar de forma satisfatória. Aí o sinal de aspas. A gente usa para recuperar, por exemplo, esse é o que a gente deve mais utilizar. Por exemplo, eu quero pesquisar Consumer Experience, que é... Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Tá, eu vou colocar ele aqui na Scopus, que eu deixei ele de propósito em inglês para colocar, para pesquisar aqui, que é a experiência do consumidor, né? Aí eu coloco aqui e vou colocar entre as aspas. Que aí ele já vem aqui mostrando os resultados que achou, que foi 1988. E aqui todos os resultados. Aí tem que ter, aí quando a gente coloca as aspas, ele tem que vir necessariamente o que foi buscado e necessariamente nessa mesma ordem. Então não pode sair da ordem. Aí tem aqui tem o autor, né? Que aí na lateral esquerda, que a gente sempre olha, para ver o tipo de documento também, quantos artigos, revista, livro. Aí tem capítulo também, a publicação, tudo isso. Você consegue filtrar por aqui. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Eu uso das aspas. Ele tem que buscar de forma exata. Vamos ver aqui mais nesse aqui. Vamos ver nesse aqui. Aí. Esse aqui no Google que a gente pode usar também. E aí a gente vai... Aí tem que vir necessariamente nessa ordem, né? E exatamente essa expressão. E o sinal de asterisco. Geralmente eu uso ele, às vezes, quando eu estou com dúvida em alguma palavra. Por exemplo, deixa eu ver uma palavra aqui. Por exemplo, exceção. A gente não sabe escrever a palavra exceção. Ou então está em dúvida, simplesmente está em dúvida se escreve com C cedilha ou na grafia da palavra, né? Aí a gente vem, coloca aqui. Esse. Então, aí você vai limitar só uma letra mesmo. Aí coloca. Eu acho que aqui não ficou muito bom, não. Mas aqui deu para pesquisar uma. Ele vai trazer, ele vai te dar um norte também sobre a escrita, e ele também vai usar o radical. Por exemplo, eu quero ver constitucional, constituinte, aí eu venho aqui, por exemplo, vou pesquisar nessa aqui porque o Google Acadêmico é tão bom, mas ele é tão prático, mas tá...
Tá ruim hoje, viu? Aí eu vou colocar aqui Constituição. Aí eu coloco só o radical, né? E busco. Aí aqui, ó, tem constitucional. Aí ele vai buscar palavras que têm o mesmo radical. Tá vendo? Constante, constitutivo, dessa forma. E aí tem o ponto de... Gente do céu, aqui, pra você ver o que eu fiz. Esse daqui eu falei antes. Esse daqui, aqui. Desculpa, gente, eu troquei. Esse daqui você vai buscar o asterisco, ele vai buscar outra coisa. Esse daqui, o interrogação, que eu estava falando que o Google Acadêmico estava errado, mas não é não. É porque eu coloquei asterisco. Para você, se tiver em dúvida em alguma letra, alguma grafia de palavra, você coloca a letra, a interrogação na letra que você tem dúvida. Então, ele automaticamente ele já vai buscar para você. Então, aqui, ó, exceção. Nossa, eu querendo discutir com o computador. Exceção, já apareceu ali, vou pesquisar nessa aqui. Espera aqui, nessa aqui. Vou pesquisar nessa aqui, diferente. E aí ele já vai mostrar a palavra aqui, ó. Tá vendo aí? Ele já vem coloridinho, que aí fica fácil de enxergar. Vamos voltar lá, porque lá do asterisco. Que aí esse aqui, ó. Porque a gente fica aparecendo uma tela que eu não estou conseguindo ela minimizar, eu não estou conseguindo ler. Mas já devia saber. Ele é o truncamento das palavras, né? Então, ele vai ser usado só para aquele exemplo que eu falei, que é do constitucional. Ele vai ser usado por radical. Então, você coloca conste e o asterisco, ele vai recuperar todos que têm o mesmo radical. Só para isso. E aquele de interrogação é quando você tiver dúvida na grafia de uma palavra. Então, se você não sabe se é com C cedilha, com um S, com Z, aí você coloca o interrogação na letra, é só para a letra, uma letra, para cada palavra. Então, você coloca a interrogação e vai recuperar. Aí, automaticamente, você já fica sabendo a grafia, né? Aí, agora vamos para a prática. Eu já demonstrei, né, para vocês como é que fui fazendo e demonstrando, eu achei até mais interessante, porque eu falo e exemplifico, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiser filtrar alguma palavra, algum termo, a gente filtra aqui agora. Só para complementar, Jaque, você estava falando... Oi, gente, eu sou a Natália, a bibliotecária. Que eu vi uma pergunta aqui no chat, o pessoal perguntou, o Luiz perguntou, né? Como que usa os símbolos de cifrão, interrogação e asterisco. Então, você falou aí do asterisco e da interrogação, e o cifrão, ele é muito parecido com o asterisco. A diferença é que o asterisco, ele vai buscar, independente de a palavra ter acento ou não. Por exemplo, se você busca Petro, vai vir petróleo, petroleiro, qualquer coisa que tenha Petro, mas pode ter variação de acento, de plural ou singular. E com o símbolo de cifrão, não tem variação de nenhuma dessas coisas. Então, se você procurou, por exemplo, Petro, vai vir só petroleiro, não vai vir petróleo, porque petróleo tem acento, entendeu? Só para complementar. Se vocês têm mais alguma dúvida, pode mandar aqui no chat. Acho que não, né? Ah, eu consigo ver aqui também. Tem alguns símbolos, gente, que eles são bastante específicos de determinada base de dados. Estava até
Esse daqui também, cifrão, eu não falei, peço até desculpa, mas foi bom que ele perguntou, né? E tem alguns, vou mostrar aqui a planilha, a tabelinha para vocês. Esse NIR, X, NIR, simples, semi, eles são basicamente, eles são usados muito em base de dados específica. Então, eles são, digamos que são os booleanos mais intermediários. Então, geralmente a gente não usa muito ele por causa que a gente não usa essa Web of Science. Mas ele é interessante saber também que que ele restringe, que eu particularmente eu prefiro usar os mais simples, sabe? Eles buscam, ele tem a precisão tanto quanto esses aqui, que são das bases de dados específicas. Não sei se tem mais alguma pergunta. Bom, gente, é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa no chat, ainda tem uns minutinhos. Eu estou à disposição, assim como eu, a Sabrina e a Natália. A gente é da biblioteca aqui, como eu falei no início da apresentação. A gente tem o nosso contato WhatsApp e e-mail. A gente ajuda no que for preciso, em assuntos relacionados à pesquisa, à elaboração de trabalho. A gente orienta os alunos também. Se vocês tiverem alguma dificuldade, precisar de alguma coisa. E também terão outras oficinas, espero que vocês participem. Espero ter ajudado de alguma forma e que vocês tenham aprendido bastante, que tenha acrescentado na vida acadêmica de vocês. Se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Deixa eu ver o chat aqui. Obrigada, gente. Eu acredito que elas vão disponibilizar a apresentação, depois a gente vai confirmar com elas direitinho se vai ser possível disponibilizar. Eu vi que a aluna perguntou. Jaque, pode mandar para o meu e-mail e eu mando para todos os inscritos, sim, com certeza. Ah, tá, o slide, né? Isso. Tá bom. Ó, Jaque, apareceu uma pergunta de um exemplo. Você pode fazer para a gente? Do Paulo. And or not. Por exemplo, Paulo, se você quiser pesquisar direito à moradia, você quer direito à moradia junto. Então, você pode pesquisar direito e moradia. Vamos pesquisar aqui. Vamos pesquisar nesse aqui para nós ver. Direito e moradia. Acredito que por você querer direito e moradia, junto, a gente pode pesquisar dessa forma, com and. Se você quiser, se você quiser, por exemplo, direito ou moradia, eu quero coisa sobre direito, direito no geral, né? E moradia no geral também. Então, a gente pode pesquisar direito ou moradia. Agora, se você quiser só direito e não moradia, a gente coloca um not. Esse direito e moradia, a gente pode colocar dessa forma. Ou daquela outra forma. A gente pode colocar aqui que ali veio direito e moradia, né? Aqui, ó. Direito e moradia. Porque aí, não veio nenhum. Mas aqui, ó, vamos nesse aqui. Esse aqui.
Direito e moradia. Coloca a moradia ou and, que acho que ele vai Tá. retornar melhor. Ele buscou ele, mas eu queria buscar só com os aspas, tá? Então, vamos aqui. Não veio. Mas vamos colocar. Coloca com crase, em vez de and. Opa. Ah. Vou colocar com os aspas. Com as aspas mesmo. Uhum. Aí veio 133 resultados. Geralmente a gente faz assim mesmo, a gente vai testando os booleanos, tentando as aspas, a gente testa tudo, assim, para uma busca satisfatória. Se veio muita coisa, a gente diminui, se veio pouca coisa, a gente tenta ampliar. Dessa forma que a gente faz, a gente explora, existem muitas bases de dados, então, por exemplo, a gente não tem como a gente dominar todas, mas as que a gente mais usa, a gente tem mais facilidade com ela. Então, a CAPES a gente usa bastante. Então, a gente usa alguns booleanos quando vocês solicitam alguma pesquisa, para a gente fazer um levantamento. Estou decidindo o tema. Eu estou pensando em fazer sobre determinado assunto. Será que tem material? Será que é viável? Eu já decidi sobre esse assunto. Eu não estou achando material. Então, a gente tenta achar material, ampliar a busca, né? Para achar maior quantidade de material. Às vezes não acha muito material, mas às vezes você acha 3, 4, ou 2 mesmo bases de dados que você vai conseguir se basear nela com aqueles artigos, conseguir fazer sua pesquisa e desenvolver seu trabalho. Então, é dessa forma que a gente faz. Acho que, deixa eu ver o nome, esqueci o nome dele. Foi o Paulo, né? Acho que eu respondi, né, Paulo? Se não tiver respondido, pode falar que a gente tenta de novo. Tá, então, tá certo. Aí se vocês precisarem de alguma coisa, também a gente vai ter outras oficinas, elas vão meio que complementando as outras, sabe? A gente vai detalhar mais sobre pesquisa em base de dados, vai dar mais atenção para as nossas bases de dados, né? Que a gente tem no IDP e que a gente mais usa. E não que a gente vai descartar as outras. A gente, por exemplo, esses copos aqui a gente quase não usa. Trouxe ela como exemplo porque ela é muito boa e ela é vista mundialmente. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, pesquisar algumas coisas, a Cielo também, talvez vocês já conheçam. Então, é sempre bom olhar, perguntar, né? A gente também aprende com vocês e a gente gosta disso. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Já que acho que com isso podemos encerrar, né? Bom, então, obrigada, Jaqueline, obrigada, Natália, obrigada pela presença de todos. A gente vai mandar o link dos próximos encontros aos inscritos neste e não deixe também de indicar aos colegas, porque eu acho que é extremamente importante essa pauta. Tá bom? Obrigada, gente. Vou encerrar aqui a sala. Obrigada, gente. Tchau. Tchauzinho, até a próxima. Boa noite.